Vamos hoje para a aula de ciências, página 310, polinização, a viagem dos grãos de pólen. Então, vocês façam a leitura aqui desse poeminha e nós vamos começar aqui ó, com a polinização. Você já observou os beija-flores e os insetos como borboletas, abelhas voando de flor em flor? O que será que eles procuram? Esses e outros animais, como besouros, mariposas e até algumas espécies de morcegos, visitam as flores em busca de alimento, como o néctar, o pólen ou ambos. Então, esses animais, eles vão de uma flor para outra em busca de alimento. Então, o néctar é um líquido açucarado presente nas flores e que serve como fonte de alimento por várias espécies de animais polinizadores. Então, aqui eu tenho o exemplo do beija-flor, que tem o bico e a língua compridos, que fica para sugar o néctar das flores. E aqui as borboletas, que têm uma estrutura longa, semelhante a um tubo, com o qual sugam o néctar. Ao se alimentar, esses animais prestam um grande serviço ao ambiente, colaboram para a reprodução das plantas. Então, vamos entender como isso acontece. Você aprendeu que as flores são órgãos reprodutores na maioria das plantas. Mas, para se reproduzir, grande parte das plantas com flores depende de abelhas e de outros animais para transportar o grão de pólen da parte masculina de uma flor para a parte feminina de outra. Então, a gente vai entender a seguir no desenho que tem. Os animais que transportam os grãos de pólen de uma flor para outra são chamados de polinizadores. Então, esses animais, como beija-flor, borboleta, mariposa e etc., são animais polinizadores, porque eles transportam os grãos de pólen de uma flor para outra. O transporte desse grão de pólen de uma flor para outra é chamada de polinização. Então, a polinização é feita por animais polinizadores. Agora vamos entender aqui, ó. Entender com detalhes o que é a polinização. Ao pousar na flor, os animais polinizadores encostam na parte masculina dela e ficam com alguns grãos de pólen grudados no corpo. Então, ó, aqui a abelha, ela pousa numa flor e fica com os grãos de pólen grudados. Saindo em busca de outra flor, esses animais transportam esses grãos de pólen. Então, aqui, ó, eles estão transportando o grão de pólen. Quando buscam quando pousam em outra flor, os grãos de pólen entram em contato com a parte feminina da flor e alguns deles chegam ao óvulo. Desse encontro resulta a formação de sementes e frutos. Então, aqui, ó, então a abelha pousa, gruda o grão de pólen, ela vai transporta esse grão de pólen, quando ela pousa em outra flor, esses grãos de pólen entram em contato com a parte feminina. Existem também plantas que são polinizadas pelo vento. Geralmente eles têm flores pequenas e produzem grande quantidade de pólen, que por ser muito leve, é facilmente levado pelo vento. Então, aqui ó, um exemplo de um grão aqui o grão de pólen fininho sendo levado pelo vento. Então, aqui vocês vão observar essa imagem e numerar corretamente de acordo com essa imagem, ok? Analise a seguinte frase. Plantas com flores e animais polinizadores formam uma grande parceria no processo da polinização. Então, as plantas, né, com flores e esses animais, eles fazem a polinização. Então, explique
como cada parceiro tem benefícios, tem vantagem. Então, benefícios é vantagem ou ganho nesse processo. Então, as plantas fornecem alimentos ricos em nutrientes para os animais, enquanto esses promovem o encontro do pólen com o óvulo, formando as sementes que darão origem a uma nova planta. Então, os animais se alimentam dessas plantas e, com isso, eles promovem esse encontro do grão de pólen com o óvulo, e aí vai dar origem à nova planta. As plantas polinizadas por animais têm adaptações para atraí-los e mantê-los em suas flores, como as pétalas resistentes ao pouso dos insetos. Já os animais possuem um corpo adaptado para obter esse alimento. Então, vamos ver o corpo do beija-flor. Ele tem seu bico e língua compridos para sugar o néctar das flores. A borboleta suga o néctar com uma estrutura longa, semelhante a um tubo. Então, essa imagem aqui mostra a imagem de uma flor que é polinizada por animais. Então, que animal seria um polinizador para essa flor? Então, aqui, ó, tá vendo como ele tem aqui, ó, ele se chama cravo do mato, é longo aqui, ó, comprido. Então, poderia ser o beija-flor, né? Ó, a parte aqui, ó, masculina e feminina da flor. Então, poderia ser um beija-flor, já que possui a forma ajustada ao bico da ave, o que facilita a retirada do alimento e, consequentemente, o transporte dos grãos de pólen que ficam grudados no corpo do animal. Agora, esse texto aqui, gente, sobre os morcegos. Saiba como os morcegos ajudam a preservar as florestas. Vamos ver agora o papel dos morcegos para a preservação. Entre as mais de 1000 espécies de morcegos conhecidas, apenas 3 são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue de animais, como de aves ou de outros animais. Então, animais, ó, os morcegos da espécie hematófagas, eles se alimentam de sangue. Os demais morcegos têm cardápio variado, que inclui insetos, anfíbios, mamíferos menores e até outros morcegos. Há ainda os que comem frutas e os que se alimentam do néctar. São justamente estes. Então, os frugívoros que se alimentam das frutas e os nectarívoros que se alimentam do néctar, que desempenham um papel muito importante para a flora. No caso dos frugívoros, seu corpo aproveita os nutrientes das frutas ingeridas e liberam as fezes. As sementes que caem no solo da floresta dão origem à nova planta. Então, eles comem, ó, esses frugívoros, eles comem as frutas das plantas, e aí as fezes que eles soltam vão dando origem à nova planta. Já os nectarívoros fazem a conhecida polinização, né? Enquanto se alimentam do néctar de determinada flor, os grãos de pólen grudam em seu corpo. E ao pousar em outras flores, esses grãos vão caindo, possibilitando a fecundação entre elas. Então, aqui a gente viu nesse texto o papel do morcego preservando a floresta como um animal polinizador também. Aqui, então, vocês vão completar esse exercício, o que são o hábito alimentar e o que eles comem. Muitas pessoas têm aversão, quer dizer, horror, repulsa, nojo aos morcegos e desconhecem a importância ecológica desses mamíferos. Explique como os morcegos nectarívoros ajudam a preservar as florestas. Então, olha eles aqui. Os morcegos
ajudam, então os morcegos nectarívoros ajudam na preservação das florestas, realizando o transporte de grãos de pólen, permitindo assim a reprodução das flores. Aqui vocês vão completar esse esquema, ó, com essas palavras. Então, flores são os órgãos responsáveis pela reprodução das plantas, que acontece quando os grãos de pólen atingem os óvulos. Aqui, flores atraem animais polinizadores. Aqui os exemplos. As flores possuem néctar e pólen que servem de alimentos, né? Tanto para os animais polinizadores e aqui, ó, por exemplo, insetos, morcegos e aves, tá? E esses transportam os grãos de pólen. Então, gente, vocês leiam novamente, façam a atividade da tarefinha que está lá de casa e com bastante atenção, ok? Um beijo, até a próxima aula.